O silêncio em torno da vida privada do príncipe Harry e Meghan Markle foi finalmente quebrado pela grande mídia. Durante anos, os detalhes específicos sobre o nascimento de seus dois filhos permaneceram restritos a fóruns online e sussurros. Esta semana, a narrativa mudou drasticamente, com veículos de comunicação tradicionais começando a abordar diretamente os rumores de barriga de aluguel que circulavam há tempos. Essa mudança sugere que a era do sigilo absoluto pode estar chegando ao fim. O Radar Online deu um passo ousado ao noticiar uma crise que a maioria dos jornalistas tradicionais ignorou. Eles afirmam que o escândalo da barriga de aluguel está abalando os alicerces da imagem pública do casal na Califórnia. A reportagem destaca especificamente como o próprio pai de Meghan, Thomas Markle, expressou dúvidas sobre o nascimento de Archie. Essa informação teria vindo à tona após uma entrevista emocionante com a irmã de Meghan, Samantha Markle. O desenvolvimento mais chocante envolve a crescente pressão sobre o Palácio de Buckingham para que tome medidas decisivas e públicas. Fontes indicam que há apelos para remover o príncipe Archie e a princesa Lilibet da linha de sucessão. Isso permaneceria em vigor até que a duquesa forneça provas médicas irrefutáveis sobre o nascimento das crianças. O público exige evidências de que ela deu à luz naturalmente a ambos os bebês para satisfazer os requisitos constitucionais. Um cortesão de alto escalão teria fornecido recentemente uma declaração significativa e preocupante à mídia americana. Ele afirmou que esse escândalo crescente não surpreende aqueles que trabalham na Casa Real. Até especulações sobre a verdadeira natureza do nascimento das crianças vêm circulando nos bastidores há anos. O cortesão observou que essas crianças são atualmente a sexta e a sétima na linha de sucessão ao trono. Uma fonte próxima ao palácio enfatizou que as crianças estão sob um véu de total sigilo desde o nascimento. Há muitas perguntas sem resposta em torno dos eventos em Londres e nos Estados Unidos. É provável que essa crise não se acalme até que a verdade irrefutável seja finalmente revelada ao público. A exigência por transparência não vem mais apenas de alguns críticos isolados na internet. Lady Colin Campbell esteve na vanguarda desta controvérsia, desafiando o que ela chama de conspiração do silêncio. Ela passou anos expondo as inconsistências nas versões oficiais fornecidas pelo Duque e pela Duquesa de Sussex. Agora, os principais veículos de comunicação finalmente começam a dar atenção às suas reportagens persistentes e detalhadas. Seu veredicto sobre o assunto é visto como um ponto de virada para toda a investigação. Lady Campbell acredita que a família real deve uma explicação clara ao público em todos os reinos da Commonwealth. Os súditos do rei têm o direito de saber quem tem o direito legal de estar na linha de sucessão. Ela argumenta que a própria conduta pouco convencional de Meghan foi o que desencadeou essa enorme onda de suspeita pública. Desde o início, as histórias em torno do desenvolvimento inicial do pequeno Archie pareceram cada vez mais estranhas e singulares. O público se lembra das anedotas peculiares compartilhadas pelo casal sobre os primeiros meses do filho. Harry chegou a afirmar que a primeira palavra de Archie foi crocodilo, uma palavra surpreendentemente complexa para um bebê tão pequeno. Também havia histórias sobre o relacionamento do casal ter começado enquanto eles simplesmente assavam um frango juntos. Esses detalhes contribuíram para a sensação de que a narrativa pública do casal é frequentemente construída com cuidado. Uma das evidências mais visuais citadas pelos críticos é o comportamento da barriga de Meghan durante a gravidez. Durante uma aparição pública em Birkenhead, a barriga pareceu se deslocar ou mergulhar entre os joelhos. Muitos observadores consideraram a física desse movimento totalmente inconsistente com uma gravidez humana natural. As fotografias daquele dia viralizaram, dando início a um debate global sobre o que realmente estava acontecendo sob seu casaco. O contexto histórico dos nascimentos reais torna o atual nível de sigilo ainda mais incomum para a Grã-Bretanha. De 1688 até os dias atuais, a monarquia tem se empenhado ao máximo para garantir a verificação de todos os nascimentos. O rei Jaime II chegou a perder o trono devido a falsos rumores sobre o nascimento de seu filho. Desde então, a legitimidade dos herdeiros tornou-se uma questão de extrema segurança nacional.
Até meados do século XX, o ministro do Interior era obrigado por lei a testemunhar todos os nascimentos da família real. Esse costume visava evitar qualquer dúvida quanto à legitimidade da pessoa que ascenderia ao trono. Após o nascimento da princesa Alexandra, a prática foi modernizada, mas a exigência de testemunhas idôneas permaneceu. Médicos e funcionários sempre atestavam os fatos médicos do parto para fins de registro. O nascimento de Archie e Lilibet não seguiu o caminho tradicional e estabelecido de verificação pública e confiança. Os detalhes de onde e como nasceram permanecem envoltos em mistério. O monarca tem o dever constitucional de garantir que não haja dúvidas sobre a linha de sucessão. Esse dever se aplica mesmo que a pessoa seja a 57ª na linha de sucessão, mas especialmente se for a sexta. Esclarecer essas dúvidas seria um processo simples, se o casal optasse por apresentar provas médicas irrefutáveis. Poderiam apresentar declarações dos obstetras presentes durante os partos das crianças. É assim que todos os outros nascimentos da família real na história moderna foram tratados perante o povo britânico. Até lá, a falta de transparência continua a prejudicar a reputação da família real. A lei constitucional é muito clara quanto aos requisitos para que as crianças permaneçam na linha de sucessão. Até que as leis sejam oficialmente alteradas, as crianças devem nascer do corpo para serem legalmente elegíveis. Se houve gestação por substituição ou doação de óvulos, essas crianças não têm direito às suas posições atuais. Isso permanece válido mesmo que a criança tenha sido gerada pela própria duquesa. Lady Colin Campbell admite que inicialmente se mostrou cética quando ouviu os primeiros rumores sobre gravidezes falsas. Uma amiga lhe contou sobre os estranhos acontecimentos em Birkenhead no início de 2019, mas ela descartou a ideia. Inicialmente pensou que as teorias da internet estavam sendo propagadas por pessoas que simplesmente buscavam um escândalo. No entanto, com o tempo, começou a perceber que os críticos estavam apontando algo muito mais significativo e real. Ela enfatiza que não está fazendo uma alegação legal definitiva de que as gravidezes foram forjadas. Em vez disso, exige que as mesmas provas apresentadas para todos os outros nascimentos reais sejam demonstradas aqui. O rei é o chefe de Estado de muitas nações, tornando a linha de sucessão uma questão global. Rumores dessa magnitude prejudicam muito o respeito pela monarquia. A estratégia de nunca reclamar, nunca explicar, não se aplica aos requisitos legais da coroa britânica. Todos os bebês reais, incluindo os das princesas Beatrice e Eugenie, seguiram as regras de testemunhas médicas credenciadas. Nem Archie nem Lilibet tiveram seus nascimentos atestados por profissionais tradicionais e renomados. Essa ausência de verificação formal é o que mantém o escândalo da barriga de aluguel vivo na grande mídia. Harry e Meghan frequentemente argumentam que têm direito a um alto nível de privacidade em relação à sua família. No entanto, muitos especialistas acreditam que a privacidade deles é superada pelo direito do público de saber a verdade. O termo legitimidade é um conceito jurídico fundamental para a estabilidade de uma linhagem real. Se os filhos não nasceram naturalmente de Meghan, eles devem ser removidos da linha oficial. O casal é visto por alguns como negligente em seus deveres para com a família e a nação. Ao permitirem que essas dúvidas persistam, estão causando danos a longo prazo à reputação das crianças. O príncipe Harry já se queixou diversas vezes ao longo dos anos do público questionar sua paternidade. No entanto, parece perfeitamente à vontade para permitir que o público questione a maternidade de seus dois filhos. Os críticos apontam para as próprias palavras de Harry em sua autobiografia, Spare, como fonte de grande confusão e dúvida. Ele afirmou que 2 horas após o nascimento de Archie, a família já estava de volta ao Frogmore Cottage. Esse detalhe causou estranheza entre profissionais da saúde e mães que já tiveram partos naturais. Pouquíssimas mulheres conseguem dar à luz e voltar para casa em segurança em um período tão curto. Um membro da corte observou que essa alegação específica simplesmente não fazia sentido a menos que outra pessoa tivesse dado à luz a criança. Esse mistério agora passou das conversas privadas para a esfera da grande mídia americana. A repercussão da história sugere que o palácio pode estar pronto para abordar os rumores de uma vez por todas. A transparência é a única maneira de acabar definitivamente com o crescente escândalo da barriga de aluguel.
Segundo relatos, Meghan está furiosa com o fato de essa informação estar se tornando assunto de discussão nos principais veículos de comunicação. Ela estaria expressando sua frustração com a determinação de Lady Colin Campbell em descobrir a verdade. Alguns informantes acreditam que esse escândalo levará o casamento do casal à beira do colapso. O maior pesadelo de Meghan é que ela possa ser forçada a revelar a verdadeira origem das crianças. O casal foi acusado de usar diversas táticas para desacreditar aqueles que fazem perguntas difíceis. Uma conta falsa no GoFundMe foi criada recentemente em nome de Lady Campbell para prejudicar sua credibilidade pessoal. A conta parecia estar pedindo doações sob falsos pretextos, usando seus dados pessoais. Lady Campbell acredita que essa foi uma tentativa dissimulada do círculo íntimo de Sussex para silenciá-la. Ela observa que não tem esqueletos no armário, que não pode ser facilmente desacreditada por histórias falsas. A tentativa de ligá-la num apelo fraudulento em favor de Thomas Markle fracassou porque a mídia investigou. Os jornalistas conseguiram corroborar os fatos antes que a história pudesse ser usada contra a autora que escreve sobre a família real. Esse nível de conflito demonstra o quão altas se tornaram as apostas para todos os envolvidos no escândalo. Lady Campbell declarou que acolheria com satisfação uma batalha judicial contra o Duque e a Duquesa de Sussex. Ela tem 50 anos de experiência em litígios contra grandes empresas jornalísticas e seguradoras. Elas adoraria ver Meghan e Harry depondo sob juramento em um tribunal. Tal julgamento obrigaria o mundo inteiro a conhecer a verdade. A Duquesa é frequentemente criticada por seu comportamento que alguns descrevem como fortemente influenciado por interesses pessoais. Há alegações de que sua conduta durante o período em que viveu na Jamaica envolveu o uso de substâncias ilícitas em seu primeiro casamento. Essas alegações são usadas por críticos para argumentar que ela não é uma representante responsável da monarquia. Suas ações passadas estão sendo reavaliadas no contexto da atual controvérsia sobre a barriga de aluguel. A forma como o casal lida com seus animais de estimação também se tornou objeto de análise psicológica por especialistas. Meghan publicou recentemente uma homenagem ao seu cachorro Guy, mas os críticos logo apontaram um padrão. Ela foi acusada de descartar outros animais quando eles não se encaixam mais em seu estilo de vida ou local de residência. Este comportamento, às vezes, é associado a traços sociopáticos, nos quais os animais de estimação são usados como ferramentas cínicas de marketing pessoal. A homenagem a Guy foi vista por alguns como uma jogada calculada para comover o público. Meghan já havia incluído o cachorro em sua série da Netflix para projetar uma imagem de família dedicada. No entanto, seu relacionamento conturbado com o próprio pai sugere uma realidade diferente por trás das aparências. Críticos argumentam que ela usa cada evento pessoal, inclusive a morte de um animal de estimação, como uma oportunidade de marketing. A homenagem póstuma ao seu animal de estimação coincide com o seu recente turismo de desastres nas zonas de incêndios florestais da Califórnia. Essas aparições públicas são frequentemente vistas como tentativas de recuperar a simpatia do público após uma série de desastres de relações públicas. No entanto, o escândalo da barriga de aluguel representa uma ameaça muito mais séria à sua posição a longo prazo. Ele põe em xeque os próprios alicerces dos títulos reais de seus filhos e o futuro deles no Reino Unido. O aspecto mais significativo desse desenvolvimento não é o rumor em si, mas o envolvimento das autoridades. Quando figuras do palácio são mencionadas em relação a boatos na internet, toda a conversa muda para o público. Uma vez que as instituições são percebidas como reconhecendo uma controvérsia, as pessoas presumem que há algo que mereça uma investigação séria. O silêncio já não é uma forma eficaz de encerrar uma história na era digital moderna. No ambiente midiático atual, o silêncio muitas vezes prolonga uma história, em vez de fazê-la desaparecer discretamente. Cada recusa em detalhar os fatos gera uma nova rodada de debates acalorados e análises públicas. As pessoas não se limitam mais a ouvir o que é dito. Elas dissecam cada detalhe omitido. A estratégia tradicional da família real de controlar a comunicação está perdendo sua força na era da internet. O público moderno compara cronologias, trechos de entrevistas e fotografias em tempo real em todo o mundo. Esse nível de escrutínio
torna quase impossível manter uma narrativa de segredo por muito tempo. Justo ou injusto, essa é a realidade da vida pública para aqueles que constroem suas marcas com base na transparência. Meghan e Harry convidaram o mundo para suas vidas e agora o mundo está fazendo perguntas. A transparência é uma escolha e a falta dela atrai um escrutínio público mais profundo e prejudicial. Cada nova controvérsia envolvendo os Sussex parece agravar o impacto da anterior. Mesmo que as diferentes alegações não estejam relacionadas, elas acabam se conectando na mente do público global. É assim que padrões de danos à reputação se formam ao longo do tempo. É importante distinguir entre simples suspeitas e provas médicas concretas, inegáveis. Alegações sérias sobre a linha de sucessão exigem provas credíveis antes que se possam tirar conclusões. No entanto, descartar a curiosidade pública como teoria da conspiração pode ser tão prejudicial quanto espalhar rumores comprovados. Uma abordagem saudável envolve examinar os fatos, resistindo à tentação de declarar um vencedor prematuramente. Existe um crescente abismo de credibilidade entre os Sussex e o público que tentam alcançar. Quando o público começa a questionar uma parte da narrativa, passa a reavaliar tudo. Esta é uma situação muito perigosa para qualquer figura pública, independentemente da sua popularidade passada. A monarquia enfrenta agora um delicado equilíbrio à medida que o escândalo ganha destaque na mídia. Se o palácio responder de forma muito agressiva, poderá ser acusado de acobertamento por seus críticos. Se disser muito pouco, o silêncio será interpretado como uma confirmação tácita dos rumores. Talvez não exista mais uma estratégia de comunicação perfeita para uma instituição construída sobre tradições ancestrais. A confiança pública agora é conquistada por meio da transparência radical e não pelo mistério da coroa. Essa controvérsia reflete uma mudança muito mais ampla na forma como a cultura moderna enxerga suas principais instituições. O poder não reside mais exclusivamente nas mãos daqueles que controlam as narrativas oficiais da mídia. A opinião pública é formada por milhares de vozes independentes que podem alcançar milhões de pessoas instantaneamente. Uma vez que um assunto entra no domínio público, colocá-lo de volta em seu devido lugar é uma tarefa impossível. A verdadeira questão é se a confiança pública nas versões oficiais está chegando a um ponto de ruptura definitivo. Se as pessoas deixarem de aceitar as declarações do palácio como verdadeiras, o impacto será sentido por todos. Esta questão não se resume mais a uma duquesa ou a um grupo específico de crianças. Trata-se da credibilidade fundamental de todo o sistema da família real britânica no século XXI, quando as respostas oficiais são percebidas como incompletas ou excessivamente cautelosas. Elas alimentam mais especulações do que as previnem. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que a entrada de uma alegação na mídia não a torna um fato. Alegações devem sempre ser tratadas com cautela, até que evidências críveis sejam apresentadas para sustentá-las. A estratégia de comunicação atual, de todos os lados, parece ser reatada e ineficaz. À medida que a conversa continua, o mundo estará atento a qualquer sinal de um avanço real. A história evoluiu de um sussurro para uma exigência veemente pela verdade absoluta e irrefutável. Quer o casal apresente provas, quer o palácio tome medidas, o resultado mudará a monarquia para sempre. A era das perguntas, sem resposta, pode finalmente estar chegando à sua conclusão lógica e dramática. A credibilidade do duque e da duquesa de Sussex está por um fio à medida que a pressão da mídia aumenta. Cada dia que passa sem uma resposta clara dá mais peso aos argumentos de seus críticos. O público já não se contenta com declarações de relações públicas polidas e fotografias cuidadosamente planejadas. Querem os fatos médicos que todos os outros membros da família real já forneceram para que a linha de sucessão continue sendo uma parte respeitada da Constituição Britânica. Ela precisa ser irrepreensível. Não pode haver espaço para dúvidas ou mistérios quando se trata do futuro do trono. O dever do monarca é proteger a integridade da coroa para as gerações futuras. E isso exige um nível de honestidade que os Sussex até agora não demonstraram. O escândalo da barriga de aluguel é o teste definitivo da capacidade da monarquia moderna de se adaptar à era digital. Ele destaca o conflito entre o desejo de privacidade de uma família e suas obrigações públicas.
A forma como isso for resolvido estabelecerá um precedente para todos os futuros nascimentos reais e questões de sucessão. O mundo aguarda que o silêncio seja quebrado por algo mais do que um rumor. No fim, a verdade será a única coisa que poderá salvar a reputação da instituição. Independentemente de as crianças terem nascido por meio de barriga de aluguel ou naturalmente, o público merece uma resposta definitiva. Quanto mais o mistério persistir, mais danos serão causados à confiança que sustenta o sistema. A transparência é o único caminho para uma monarquia que deseja sobreviver. O príncipe Harry e Meghan Markle construíram suas vidas contando sua própria história ao mundo. Agora o mundo lhes pede que contem a parte da história que tentaram esconder. A resposta deles a esse desafio definirá seu legado e o futuro de seus filhos. A grande mídia finalmente abriu as portas para a verdade, e elas não podem mais ser fechadas. Enquanto Lady Colin Campbell prossegue com seu trabalho, a pressão sobre o palácio só tende a aumentar. Sua determinação em descobrir a verdade tornou-se um símbolo da exigência pública por transparência e prestação de contas. A era do sigilo e das intrigas está chegando ao fim diante do jornalismo investigativo moderno. A verdade irrefutável é a única coisa que poderá pôr fim a esta crise. A credibilidade da linha de sucessão real é demasiado importante para ser deixada ao acaso. É a espinha dorsal do Estado britânico e deve ser protegida a todo o custo. O escândalo da barriga de aluguel serve de lembrete de que até os assuntos familiares mais privados têm consequências públicas. O Duque e a Duquesa de Sussex devem ter consciência de que seu dever é com a verdade. A decisão da grande mídia de cobrir essa história é um sinal de que a maré virou. O casal não pode mais contar com o silêncio da imprensa para proteger sua vida privada. O direito do público à informação está sendo reivindicado com uma força que não pode ser ignorada. O escândalo da barriga de aluguel chegou à grande mídia e o mundo está pronto para os fatos. Esta é uma história que vai além de um casal e seus filhos. É uma história sobre a natureza mutável do poder e a importância da confiança em nossas instituições. A monarquia precisa se adaptar ou corre o risco de perder seu lugar no mundo moderno. A verdade sobre Archie e Lilibet é o primeiro passo nessa adaptação. Estamos entrando em uma nova fase da saga Sussex, onde os fatos finalmente prevalecerão sobre os rumores. A comprovação médica é a única coisa que pode pôr fim à especulação. Até que ela seja apresentada, o escândalo da barriga de aluguel continuará dominando as manchetes. O mundo está observando e a verdade é o único resultado aceitável.